Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é uma escritora que transformou a sua experiência como professora, mãe e avó em histórias cheias de emoção e aprendizado. O seu primeiro livro, Resiliência em Versos, traz poesias que encantam e ensinam valores às crianças como empatia, gratidão e criatividade. E o segundo livro, Mistério no Sótão, que já está saindo do forno, é uma aventura infanto-juvenil repleta de suspense e descobertas. E não para por aí. Ela já tem novos projetos a caminho, sempre com o objetivo de inspirar crianças e jovens. Estou falando da professora e escritora tubaronense Gladys Floriano. Gladys, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço pela oportunidade, de mostrar o meu trabalho, apresentar os meus livros nesse programa que é tão encantador, que incentiva tanto a leitura e a escrita. E a gente ainda para falar de literatura infantil, que é um tema apaixonante, Apaixonante. Né? E seja bem-vindo ao clube, então, das escritoras de literatura infantil. Sim. Então, você é professora por formação, né? Deu aula a vida inteira. Sim. E agora resolveu então entrar para esse mundo fantástico e encantador da literatura infantil. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, o porquê dessa vontade de publicar esses livros. Então, eu sempre gostei muito de escrever. Desde nova, assim, eu tenho alguns textos guardados da época em que eu era estudante, da época que eu atuava como professora também. E em 2024 eu senti que era hora de ter um novo projeto para a minha vida. E o de ser escritora foi o que falou mais alto. Então eu comecei a pensar nos poemas que fariam parte desse primeiro livro do Resiliência em Versos. E a partir daí não parei mais. Porque é encantador, né? É assim, é mágico. É um mundo fantástico. Um mundo mágico, E a gente poder transformar o mundo dessas crianças no mundo mais imaginativo, usar da criatividade, né? Para ensinar, para educar. Isso. Eu acho que não tem melhor maneira. É isso mesmo. De uma forma lúdica. Uma forma lúdica, leve, né? A criança vai aprendendo e vai se divertindo também, ao mesmo né? Vai tempo. Se envolvendo, vai tendo conexões com o mundo imaginário e com o real também. Né? E também essa questão da afetividade, né? Porque geralmente quando tem criança e livro, tem ali o professor, tem ali os pais, os tios, né? Vão criando esse momento especial afetivo que acaba ficando nessa memória afetiva, né, de cada um de nós, né? Fala um pouquinho, então, sobre o livro Resiliências em Versos, poema para encantar e educar. Eu quero mostrar aqui a capa, se puder chegar um pouquinho mais próximo aqui à câmera, meninos. Aqui, olha que coisa mais linda. E olha aqui a ilustração. A gente estava até conversando ali, antes da gente começar a gravar, da importância, né, da ilustração para o livro. Para as crianças, infantil, né? infanto-juvenil. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de escrita, de quem são as ilustrações. Certo. Então, eu comecei a escrever e procurei uma editora que correspondesse às minhas expectativas, né? E foi a Ases da Literatura que me atendeu com tanto carinho, né? Mandei o original a eles, aprovaram e começou então o nosso trabalho de edição e de ilustrações. Fátima Stamato é a ilustradora desse livro, ela faz parte da equipe da Ases da Literatura e desenvolveu um trabalho maravilhoso, né? Fiquei bem feliz com o resultado. Tudo que foi feito aí foi em parceria, né? Então a gente fez vários ajustes e ela conseguiu expressar em imagens o que eu expressei em palavras. E nós temos aqui, além das crianças, vamos ver se eles colocam aqui novamente, além das crianças, eu quero mostrar aqui a Gladys, ó, dá pra ver aqui no meio, tem um que tá só você aqui, Gladys, peraí. Vê se eu acho aqui, meu Deus, cadê? Aqui! Muito fofo. E a ilustração corresponde ao vestido que você veio propositadamente para
para fazer aqui com a Gladys personagem, Exatamente. né? E quando eu olhei o desenho que ela fez, nossa, parece mesmo comigo, então ficou ótimo. Tá, e aí ele composto então de um poema e uma ilustração e uma imagem. São quantos poemas? Tem e a 10. escrita desses poemas, assim, foi um processo longo ou veio de uma vez só? Então, quando as ideias começaram a surgir, eu percebi que não foi de uma hora para outra, né? Assim, eu acho que a gente leva uma vida inteira para produzir, né? Então, várias experiências tidas, assim como criança mesmo, como adolescente, como adulto, como mãe, como professora, como avó, tudo foi se juntando e o livro foi se realizando, né? Não é de uma hora para outra que isso acontece, não existe, vou sentar agora e escrever um livro, né? Ele vai sendo escrito ao longo da nossa vida. É verdade. Né? E como é que é seu papel ali como o que gritou, o que falou mais alto ali? Foi a professora, foi a mãe, foi a avó ou tudo junto misturado? Olha, foi tudo junto e misturado, mas assim, teve um quê a mais do fato de eu ser avó, né? Então a minha netinha veio assim né, me dando esse incentivo, porque eu quis escrever também para deixar para os netos, né? Essas coisa mensagens. De deixar o legado, né? Eu sempre pensei em escrever para deixar esse legado, assim, porque a vida da gente é tão curtinha, daqui a pouco a gente se vai, mas fica alguma coisa, eu acho que importante, né? Nem que seja para a família ali, para os netos, bisnetos. Eu acho isso tão... Eu acho que isso meio que te dá um mote para viver e produzir alguma coisa que realmente faça diferença, né? E são, assim, as mensagens, né? A educação que a gente gostaria que eles tivessem. Exatamente. Né? Eu quero mostrar outra coisa aqui que é muito lindo. Olha isso aqui, gente. É o livro ampliado para a hora da contação de histórias. Olha aqui. Não, achei maravilhoso. Olha só, olha só, olha só. Que daí você vai ter tem a roda de criança e você consegue já compartilhar com eles as ilustrações, né? Eu pretendo fazer, então, a contação dos poemas nas escolas, né? Então, rodinhas de conversa, né? Mostrar às crianças que eles também podem fazer os seus próprios poemas. Exatamente. Né? É uma forma também de incentivá-los também, além da leitura, ir além da leitura, né? Incentivar a escrita também. Ou, dependendo da idade, a ilustração. Fazer uma ilustração baseada também, né? Isso, né? No livro aparecem poemas assim sobre o desenho e sobre a escrita, né? A importância dos dois. Escolhe uma... Você consegue escolher aqui um poema para a gente poder terminar o nosso primeiro bloco? Para a gente terminar com a leitura do poema? Vamos ver aqui dos desenhos. Então, já que falamos agora dos desenhos. Isso, vamos lá. Se quiser, pode olhar para a sua câmera. Tá certo. Desenhos. Quando desenho, expresso meus sonhos. Brinco com as linhas, invento contornos. Escolho as cores que vivem em mim. Traduzo em imagens desejos sem fim. Quando desenho, consigo encontrar formas e luzes além do luar. Tudo eu crio, limites não há. Com os meus desenhos, eu posso voar. Que lindo, gente. Tá, e assim, eu tenho uma curiosidade de saber essa questão da criatividade, assim. Você tem um lugar especial que você escreve os poemas, ou eles vêm quando você está passeando, andando, tendo uma ideia? Como é que funciona essa criatividade para você, assim? É assim mesmo, quando eu estou caminhando, quando eu estou deitada, eu estou pronta para dormir, as ideias vêm, eu já pego o celular, já digito para no dia seguinte continuar. Quando eu estou, assim, em qualquer atividade, vem a ideia, registro, começo a desenvolver. E esse, na verdade, é apenas o primeiro de vários projetos que estão vindo por aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, então, a gente vai falar um pouquinho mais da importância da literatura nas escolas, né, na formação da criança e também sobre os próximos projetos da Gladys. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a professora e escritora tubaronense Gladys Floriano.
que encanta crianças e jovens com as suas histórias cheias de emoção e aprendizado. Gladys, voltando então, este aqui é o primeiro livro, né, dos seus projetos. E qual é o trabalho que você pretende realizar com esse livro nas escolas, com as crianças? Então, eu comecei já a fazer a visita nas escolas, né? E pretendo fazer o trabalho de contação de poemas, né? De incentivo à leitura, de conversar com eles sobre a produção de poemas e textos em prosa também. E já visitei algumas escolas que também já me deram um retorno de trabalhar com os 2 livros a partir do ano que vem. Então, ô Gladys, você, eu acho que não sei se a gente já falou aqui, mas eu acho que não, você é professora de Língua portuguesa. Língua portuguesa. Isso. Então tem uma bagagem ali fenomenal, né, para passar para as crianças, que na verdade sempre vai além do livro, né? Porque ali você começa a compartilhar, elas trazem também os questionamentos e a gente vai, isso vai engrandecendo o projeto, né? E o legal também com essa participação nas escolas, é que os professores realizem projetos literários. Isso, acredito muito nos projetos que são desenvolvidos, né? E eu acho que é uma parceria, assim, família e escola, né? O incentivo que a família dá aos filhos, né? Aos netos, aos sobrinhos, e o incentivo que a escola apresenta ali diariamente. E eu acho que esse apoio deve ser constante, né? Um apoio mútuo não e esperar constante. Só um momento, mas os professores, os pais, sempre incentivarem e mostrarem assim com entusiasmo o livro, a importância do livro, a importância da literatura, né? Porque eu acho que é esse entusiasmo que a família e a escola passam para os jovens pequenos leitores que vai fazer com que eles também gostem, né? E com essa e orientando também, né? O que a gente pode tirar daqui, meu Deus? Tem as ilustrações, tem os poemas, tem a rima dos poemas, tem a rima, né? E tem também os valores que são trabalhados, né? Exatamente. Que é o ponto mais importante. A resiliência traz um conjunto de valores, né? O respeito, a empatia, o carinho, a amizade, o perdão, gratidão. Aí cada poema traz um valor para a criança isso. poder refletir sobre. Exatamente, porque num mundo tão cheio de adversidades, né? A criança precisa ser orientada como se portar diante delas, né? Porque não é assim, simplesmente vou resolver de qualquer forma. Acho que precisa uma orientação quanto a isso. Nós mesmos, né? Precisamos. Nossa, muito. E com essa transformação praticamente diária das coisas que estão acontecendo, né? Esses valores são super importantes. Eu estava hoje conversando com uma pessoa e agora tem o chat GPT, né? Você já deve ter ouvido falar. E ela estava me falando que o irmão dela recebeu uma redação para fazer e sobre o Dia da Mulher, acho que uma coisa assim, e ele falou, olha o que ele colocou no chat, escreva uma redação para o chat GPT, é como se fosse uma criança de 10 anos escrevendo sobre o tema tal. Nossa! Aí ela veio, mas foi muito legal, ela falou assim, Renata, eu vim, conversei com ele, falou, olha, isso aqui é uma ferramenta, pode te ajudar? Sim, mas você não vai apenas copiar, porque aí você não vai estar aprendendo nada, você não está crescendo. Então, você quer uma orientação, você quer uma redação sobre para você se espelhar, se inspirar, ok. Isso. Mas copiar não vai te levar a nada. Então, essa orientação, esses valores que a gente vai passando, porque criança é criança, né? Sim, claro. E acreditar no seu potencial, né? Porque às vezes eles têm potencial, a gente precisa desenvolver. E com essas novas ferramentas, a gente fica até meio perdido, né? Os pais e os professores também em sala de aula, porque né? é desafiador, né? Muito. Olha, competir com telas, né? Com jogos virtuais, com redes sociais, nossa, é muito desafiador. Mas não é impossível. Não. Né? E vale muito a pena. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu acho que a gente vai ter um mundinho um pouquinho melhor, né, Gladys? Com certeza. Gladys, e você tem aí já no forno o segundo livro, que é um livro infanto-juvenil, que é Mistério no Sótão. Fala pra gente um pouquinho desse livro também. Mistério no Sótão é para alunos leitores, né, de 9 a 12 anos. É um livro repleto de suspense, mistério, é bem o que essa faixa etária gosta, né? Então, são 4 personagens protagonistas que desvendam um mistério que há no sótão de uma casa.
Aí, enquanto a história se desenrola, várias situações vão aparecendo que faz com que o leitor se identifique com a própria vida, né? Então, são situações na escola, com os amigos, em casa, falando sobre justiça, paixões também e mistério, claro, né? E é legal essa questão da identificação, porque a gente só cresce e aprende por meio dessa identificação, né, com a leitura. E é um momento lúdico que você está ali aprendendo e educando, né? É muito legal. Então, esse aqui é mais para faixa etária, então, do ensino fundamental 1, e eu acho que infantil também, né, para os pais lerem. Para contar para os seus filhos, pros né? Filhos, para os netos. Para os netos, sobrinhos, isso aí, a família, né? A família. E o segundo pretende lançar o segundo quando, assim, tens ideia? Olha, finalzinho de abril. Tá? Então, tá saindo aí também. Tá quase. Tá. Acho que o público vai gostar bastante também. Que bom. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero, já que a Gladys está professora já há mais de 30 anos, falar um pouquinho sobre a importância da literatura na escola, na sala de aula. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a professora e escritora tubaronense Gladys Floriano, que encanta crianças e jovens com suas histórias cheias de emoção e aprendizado. Mas nós vamos começar o nosso terceiro bloco com o quadro Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, a nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. E no Book in View de hoje nós trazemos a obra Um Passo e uma Pedra, uma jornada de 21 passos guiados pela autora Valéria Furtado. Vejam só. Oi, tudo bem? Como está a sua conexão com o seu interior? O Book in View traz para você a obra Um Passo e uma Pedra, uma jornada em 21 passos guiados pela autora Valéria Furtado. A energia da natureza, aliada à meditação, irá lhe ajudar a conhecer melhor a sua essência e assim encarar com mais naturalidade as dificuldades do dia a dia. Aprenda a mover as pedras de seu caminho e conduzir sua trilha com segurança até alcançar a montanha mais alta do seu ser. Respire fundo e dê o primeiro passo. Gladys, voltando, então, eu quero falar um pouquinho, você que é professora de literatura, gramática, né? Fala pra gente da sua experiência, assim, como é que você acha, como é que a criança pode aprender por meio da literatura a importância dessa mediação do professor para incentivar e como é que ela pode se transformar, né, num adolescente, num adulto melhor, né? Fala um pouquinho pra gente da sua experiência em sala de aula. Eu sinto que quanto mais cedo começar esse incentivo, né, já na família, antes da escola, quanto mais cedo começar, mais resultados virão, né? E não só pelo hábito da leitura, mas pelo prazer. E a escola tem um compromisso muito grande. E eu acho que as escolas estão de parabéns. Eu tenho visto assim o trabalho sendo realizado de uma forma muito positiva, né? Então os professores mostrarem para os alunos o quanto é importante, o quanto é engrandecedor, mostrar e falar de uma forma entusiasmada, né? Eu acho que dando exemplo, né? Não só falando, olha, a literatura é importante, mas levando até, né? Mostrando com brilho nos olhos, né? Faz toda a diferença. Isso é muito contagiante. E a criança vendo, assim, a gente comentando de algum livro que a gente mesmo lê, né? E eu acho que isso vai passando adiante. E levando na biblioteca, né? Comentando sobre livros interessantes que a gente conhece, que livros de quando a gente era mais novo, os professores eram mais novos, né? E
vai passando, vai sugerindo, vai chegar uma hora que eles vão gostar de algum gênero, né? Porque nem todos que são sugeridos, eles podem, sim, cada um se vai atrair. gostar de um gênero diferente. Mas a gente não pode desistir. Eu acho que a escola e a família devem ser persistentes, né? Sempre apresentando coisas novas, fazendo da ida à biblioteca ou da livraria assim um evento, uma aventura, né? Então os alunos vão se envolvendo com isso. E isso vai fazendo parte da vida deles. Gente, a gente está falando dessas novas gerações, pensando aqui, sabes que ultimamente eu tenho ouvido muito livro. Eu baixei o aplicativo que chama Audiolivro e tenho, relido, né? Reouvido. Mas é maravilhoso, gente, que parece que eu estou viajando sempre. Eu estou na academia, eu estou ouvindo. Eu estou no supermercado, eu estou ouvindo. Sim. E aí você sai daquele teu espaço e viaja simplesmente, ou viaja em uma outra época, ou viaja para um outro lugar. Gente, é encantador. Então, muitas vezes, essas ferramentas vêm nos ajudar. São propostas também muito interessantes, né? Você não precisa, às vezes, estar em casa para ler. Você vai lendo no caminho, você vai passeando ali no tempo e no espaço que você quiser. E isso é maravilhoso. Viajando literalmente. Uhum. Você como avó, né? Você agora tem uma netinha. Eu até brinquei, falei, meu Deus, tão jovem assim, já avó. Ô Gladys, como é que você vê assim a literatura sendo realizada assim nessas novas gerações? Olha, eu vejo que mudou bastante, né? Mudou bastante, mas em contrapartida eu vejo que ninguém desistiu do trabalho com a literatura, né? Cada vez mais eu percebo esse incentivo que é dado. Que bom que isso acontece, né? E muitos escritores surgindo aí com a literatura infantil, infanto-juvenil. E eu acho que é isso aí, a gente não pode desistir jamais, né? E você com a sua netinha, ela já conhece o livro? Como é que é? É um amor. Ela tem que 1 aninho? 1 ano e 7 meses. E 7 meses. Aí já aponta? Já aponta. Aí ela fala das ilustrações, né? Diz que é menino, um cachorrinho. E a gente já vai lendo para ela, né? Justamente. Porque a nossa leitura é a melodia que vai sendo passada para ela, né? Então, é assim que acontece com os ouvintes, melodia, né? exatamente. Que depois serão os leitores, né? Eu lembrei agora das parlendas, né? Unido, unite, salame, mingue, batatinha quando nasce esparro. Então, quer dizer, essa melodia das palavras vão, né, sendo incorporadas ali nessa formação cognitiva da criança. Exatamente. Isso é muito bárbaro, né? Porque os versos, as rimas, trazem isso, né? Exatamente, tem o poder de envolver com essa melodia. Exatamente. Olha, parabéns. Eu estou muito feliz que aqui em Tubarão agora temos mais uma escritora de literatura infantil. Seja muito bem-vindo ao clube. Já te falei que você precisar. O bate-papo está de portas abertas, mas também estou à disposição para te ajudar a divulgar o projeto nas escolas. E vamos aí trabalhar juntas para transformar esse mundo num mundo melhor aí para os nossos netinhos, dos netinhos, isso né? Mesmo. Querida, obrigada, sucesso, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pelo apoio, pelo incentivo. Eu adorei participar do programa. Ai, que bom. E eu conversei hoje com a escritora Gladys Floriano. Mas antes de terminar o programa, eu preciso e quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!